Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo bem? Vamos para a nossa segunda parte da correção. Para aqueles alunos que estão lembrando, né? Na primeira parte foi na semana passada, com uma live no YouTube, e agora vem a segunda parte. Eu avisei lá na live que ia ser dividida, né? A correção, para não ficar muito grande, para não ficar muita coisa, muita informação. Né? Então, se você tiver alguma dúvida agora aqui na correção, você vai poder voltar ao vídeo, você vai poder rever, você vai poder tirar suas dúvidas. Caso ainda permaneça, vocês sabem que podem entrar em contato comigo, tá? E aí a gente vai conversando sobre o assunto. Vamos lá? Bem, continuando, eu coloquei aqui mais ou menos na ordem dos exercícios que foram passados, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a primeira questão, eu tenho aqui, ó. The first month of the year is. Então, eu tenho aqui o primeiro mês do ano. Então, é simples, né? O primeiro mês e no segundo eu tenho o último mês. Aí, eu tenho aqui, ó, o primeiro mês é January. O último mês é December, certo? Então, tá aqui já a resposta para você. Primeiro mês, January. Último mês, December. Bom, próxima. A pergunta é, how are you? Né? Como você está? De acordo com essa figura aqui, nós temos a resposta I'm fine, né? Que eu estou dizendo que eu estou bem, né? Esse símbolo, esse gesto, sempre quer dizer que a pessoa está bem. Aqui eu tenho match the right answer. Então, você tinha que marcar a resposta correta. Como a resposta correta? Simples. Você tinha que observar que você tem um número escrito, né, em algarismos e você tem o número por extenso. Onde estiver correto, né, o número onde um corresponde ao outro, o número corresponde à escrita e, obviamente, a escrita corresponde ao número, é que vai estar certo. Então, eu tenho aqui, ó, era só você olhar lá, para quem assistiu a videoaula, tá facílimo. Você vai ver que o correto neste caso é 1000, que é o número 1000, tá? Aqui eu tenho, em algarismo, eu tenho o número 30, porém, por extenso, eu tenho o número 40, certo? Aqui eu tenho o número 50 e por extenso eu tenho o número 5. Então, um não combina com o outro. E aqui eu tenho o número 80 e tenho o número 18 escrito por extenso. Então, um não vai combinar com o outro. O único que combina número, né, numeral com o nome por extenso é essa primeira alternativa, 1000. E na próxima é a mesma coisa, tá? Então, tem aqui o número 2021, que é o ano em que nós estamos no momento, e aí eu tenho, qual é esse número? Bom, esse número nada mais é do que o 2021, 2021, então eu tenho esse aqui, ó. Nossa, professora, mas onde é que eu vejo isso? Na videoaula tem, tá? Próximo. Aqui eu tenho também a mesma coisa, né? Você tem o número por extenso e você tem o número escrito e o número por extenso. Só que aqui são números ordinais. Mais uma vez, o único que combina aqui, se você for olhar lá na videoaula, eu explico bem direitinho, dizendo que os números ordinais, você vai usar as duas últimas letras do nome por extenso. Então, obviamente que as duas últimas letras do nome por extenso só estão aqui, ó, nessa primeira alternativa, em second. Aqui você vai simplesmente marcar o que está faltando, né? Então, onde você tem que preencher onde tem esse tracinho aqui. Tanto nessa questão como nessa outra questão aqui, você precisa marcar o dia da semana, que é o que vem primeiro, tá? Então, era só você olhar o dia 24 de junho,
deste ano, que dia que vai dar, né, lá no calendário, e depois era bastava você olhar o dia 1º de agosto, tá? Era só isso que você tinha que fazer. Olha como foi tranquilo, porque aqui nesse primeiro espaço sempre vem o dia da semana. Então, o dia da semana é correspondente, desculpa. Então, o dia 24 de junho deste ano vai ser uma quinta-feira, que você aprendeu lá na videoaula que quinta-feira é Thursday, certo? Olha como é super simples. Aqui é a mesma coisa, você vai marcar a opção que falta. O que falta aqui? O dia da semana. Aí você vai olhar aqui, a data é 1º de agosto, 1 do 8, né? 1º de agosto. 1º de agosto desse ano vai dar num domingo. Então, nada mais é do que Sunday. Você aprendeu lá na videoaula que domingo é Sunday. Aqui nessa próxima, a mesma coisa, você vai marcar com o que está faltando. Nesse caso, o que está faltando é a marcação do número ordinal. Neste caso, nós estamos aqui no 21º dia de fevereiro, ou seja, 21 de fevereiro, 21 do 2. E aí, nesse caso, nesse espaço que falta aqui, o que falta você colocar é o ST, de 21st, tá? Então, aqui era o que estava faltando, ó. Bom, aqui nós temos verbo to be. Nesse caso, eu tenho my name is. Lá na videoaula eu explico direitinho o que é o verbo to be, como é que ele funciona, como é que ele se comporta, tá? Aqui eu tenho o pronome I, então eu vou ter o verbo am. Não tem outra resposta, tá? Aqui eu tenho 2 frases, certo? Lá, essa frase está lá na videoaula, então se você sentiu dificuldade, é porque você não assistiu, tá? Então, se você for lá e assistir, você vai ver que nós temos aqui she is, ponto. She's from Brazil and my father, e meu pai, que inclusive tem a tradução lá na videoaula também. Então, você vai ver que aqui é she is from Brazil and my father is from Argentina. Então, eu vou usar aqui is e is. Este texto, esta frase, a tradução dessa frase está lá na videoaula. Então, olha a diferença do pensamento do aluno que assistiu e a diferença no pensamento do aluno que não assiste a aula, que vai direto para o exercício, entendeu? É isso que está complicando. Tem muito aluno tirando nota baixa por isso, porque não está assistindo a aula. Bom, aqui mais uma vez eu vou marcar a opção correta. Aqui para eu marcar a opção correta é muito simples. Basta eu observar onde o pronome e verbo se encaixam corretamente. Para isso, basta assistir a videoaula e você vai descobrir que nós estamos falando de he isn't Brazilian, tá? Esse rapaz aqui se chama Fred Costa, ele é um ator angolano. Aqui eu tenho, mais uma vez, para marcar a opção correta, né? De acordo com este rapaz aqui. E o correto neste caso é I'm not French. As outras não combinam, o verbo não combina com o pronome I. Então, a única forma aqui é I'm not French. Lá na videoaula eu digo, esse rapaz aqui é um rapaz belga, ele é músico. Aqui eu tenho mais uma vez, para você marcar a opção correta. Mais uma vez está aqui, ó. She isn't a housewife. Aí você vai falar assim, mas professora, a letra A serviria. Não, ela não serve. Ela não serve porque, embora ela esteja escrita de forma correta, ela não serve porque ela não bate com o que diz lá na videoaula. Então, você tem que ter assistido a videoaula para acertar essa questão.
tá? Teve alguns alunos que vieram me contestar, mas o correto é essa, porque lá na videoaula diz isso, tá? E aqui, mais uma vez, eu tenho aqui essa foto, né, dessa moça, que se chama Priyanka Chopra, e aí ela não é americana, que é o que está dizendo lá na videoaula, ela é uma atriz indiana, então eu tenho aqui, she isn't American. Certo? Então as correções já foram, mas vamos lá para os nossos recadinhos do coração, tá? Que são aqueles recadinhos vindo do fundo do coração para que você entenda aqui. Não se esqueçam de assistir às aulas antes de fazerem os exercícios. Tá difícil, tem muito menino tirando nota baixa porque não está assistindo a aula, tá? Os alunos do material impresso também devem assistir às aulas, então não é só para a pessoa que está fazendo os exercícios na plataforma, não, para os meninos também, tá? Você vai se inscrever no canal, você vai ativar o sininho e assim você vai se lembrar que toda terça-feira, às 13 horas, é hora de estudar inglês, tá? Então, nesse canal do YouTube, é só você se inscrever, você ativa o sininho que todas as terças, 1h da tarde, vai chegar a notificação no seu celular e aí você já sabe que toda terça-feira, às 13 horas da tarde, né? Às 13 horas, 1h da tarde, às 13 horas, é hora de estudar inglês, certo? Mais um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!